Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre os trabalhadores da vinha. É uma parábola que se encontra em Mateus no início do capítulo 20. E ela começa da seguinte forma: E porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1 décima, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo-lhe, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, ou os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem, vamos entender então essa parábola. É uma história que fala que um senhor, ou um pai de família, que tem uma vinha, né, uma plantação que produz uva, ele sai para buscar trabalhadores. E o primeiro grupo começa o trabalho às 6 horas da manhã. E eles trabalham até às 18. Então, das 6 às 18. Só que ao longo do dia, esse homem ele vai buscar mais trabalhadores. Ele pega mais alguns trabalhadores às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e até a 1 décima hora, que seria o equivalente a 17 horas. E aí o que as pessoas pensam? Poxa, nós que começamos a trabalhar às 6 da manhã, vamos receber mais do que aqueles que começaram a trabalhar às 17, que trabalharam 1 hora. E o Senhor ele faz o seguinte, ele começa a chamar os últimos que chegaram e lhes paga 1 dinheiro. Né? Era o que normalmente pagava-se por um dia de trabalho. E quando ele chega para pagar essas pessoas das primeiras horas, elas ficam revoltadas. Por que elas estão recebendo a mesma coisa do que aquele que trabalhou 1 hora? Então essa é a história que Jesus fala. Como nós vimos lá, quando ele começa, ele está falando sobre o reino dos céus, que é semelhante a um homem. Então, nós já falamos isso em outros estudos. O que seria esse reino dos céus? A gente já disse que é um estado espiritual, é um estado interior. Não podemos entender como sendo um local. É um estado, é uma condição. E essa condição, ela é conquistada através do trabalho. Né? Por isso que
tem o labor, tem o trabalho na vinha. Então é uma condição que é conquistada com muito trabalho interno. Independente de onde estivermos, uma vez que conquistamos esse reino dos céus, que é um estado interior, teremos bem-aventurança, teremos paz interior. Então ele fala que como que seria o reino dos céus. Na parábola ele fala também sobre os trabalhadores. O que seriam esses trabalhadores da primeira hora? Seriam os primeiros profetas. Depois vem Moisés, depois os apóstolos, depois nós temos os pais da igreja, diversos sábios, filósofos que estão na história, em diferentes continentes do nosso planeta. Então, da mesma forma que na parábola se inicia das 6 às 18, nós podemos colocar aqui que na humanidade se inicia milênios antes de Cristo e vai até os dias de hoje, Vamos pôr aqui 2000, mais ou menos 2100. Então seria o período aqui atual. Os primeiros profetas e nós aqui no final da jornada, os que começaram a trabalhar às 17 horas. O pai de família. O pai de família fica bem claro que seria Deus. A vinha é toda a humanidade. Somos nós. Todas as pessoas que estão aqui conosco. E o trabalho na vinha? Esse trabalho, e nós temos outras passagens que falam com mais detalhes sobre isso, seria a aquisição das virtudes. E aí, quando a gente fala virtudes, nós vamos sempre nos lembrar do sermão da montanha, ou do monte, em que Jesus descreve essas virtudes. Nós temos diversos estudos aqui no site sobre essas passagens. Então, são as virtudes que enobrecem as nossas almas. Através do testemunho, do sacrifício, da disciplina, é que nós vamos conquistando. Então, o trabalho nada mais é do que um trabalho em nós próprios, em nós mesmos, sendo menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, que é um trabalho lento, demorado, difícil, que é o trabalho em nós próprios. E é claro que também nós podemos entender, assim como nós dissemos aqui, os grandes profetas, e está lá no Sermão da Montanha como a última bem-aventurança, um estado, a última etapa, que é também fazer com que ajudar com que os outros tenham essa paz, essa bem-aventurança, que seria também parte do trabalho na vinha. E o prêmio ou o salário? E aqui é importante dizer que para todos é o mesmo, Independente se nós estamos aqui ou se nós estivermos aqui, qual que vai ser o prêmio ou o salário deste trabalho? A bem-aventurança ou a felicidade, verdadeira, a paz interior, a consciência tranquila, independente se foi, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, ou na minha velhice que eu iniciei esse trabalho na vinha, a transformação do ser para uma pessoa melhor, a prática da caridade, o prêmio é sempre o mesmo para todos nós, a bem-aventurança ou a felicidade. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas como que eu faço para trabalhar? Onde que é essa vinha? E Jesus em várias passagens nos fala que nós estamos num local que precisamos. Então a vinha, o trabalho nessa vinha é onde estamos, com as pessoas que estamos, com os nossos familiares, no nosso local de trabalho. É tudo que nós precisamos para começar essa transformação interior. E aí eu sugiro que
vocês façam esse estudo do Sermão da Montanha, que traz mais detalhe do caminho desse trabalho interior ou trabalho na vida. Bom, esses são os principais pontos. É claro que é possível fazer um estudo muito mais detalhado e profundo, mas aqui nos cabe apenas a ideia central da parábola. Obrigado a todos e até o próximo estudo.